Meu irmão engravidou minha namorada enquanto estávamos namorando. Então, meus pais religiosos me expulsaram de casa e usaram meu fundo para a faculdade para o berçário do bebê. Depois ligaram anos depois implorando por dinheiro quando perderam tudo. A vida parecia simples. Pelo menos eu havia me convencido disso. Eu era jovem, ambicioso, apaixonado e, o mais importante, eu tinha um plano. Minha namorada, Ava, e eu estávamos planejando nosso futuro. Estávamos na faculdade, determinados a terminar os cursos e enfrentar o mundo juntos. Meus pais eram apoiadores. O casal típico, perfeito para a igreja. Nunca perdia um culto dominical, pregava trabalho duro e valores familiares. Eram rígidos, sim, mas sempre apareciam quando você precisava. Ou pelo menos foi isso que eu pensei. Ava e eu estávamos juntos há 2 anos. Nos conhecemos no primeiro ano e nos conectamos instantaneamente. Tínhamos sonhos grandes. Sempre imaginei que conseguiria um emprego estável, pagaria os empréstimos da faculdade, quem sabe, compraria uma casa no subúrbio. Já conseguia imaginar. Nós, um cachorro, uma família, o sonho americano típico. Mas nada me preparou para a tempestade que vinha por aí. Numa noite, Ava me disse que estava grávida. As palavras me atingiram como um trem desgovernado, tirando todo o ar de mim. Eu não estava preparado para aquilo. Nós não estávamos prontos. Ainda estávamos descobrindo nossas vidas. Eu tinha meus próprios sonhos, e ela também. Mas lá estava, um fato inegável na nossa cara. As semanas seguintes foram um turbilhão. Conversamos por horas, pesando opções. Ava queria ficar com o bebê. Estava assustada, mas tomada pela decisão. Eu não a culpava. Eu também tinha medo, mas apoiei a decisão dela. Quanto mais pensava, mais percebia que estávamos prestes a começar um capítulo totalmente novo. E dessa vez, não era mais só sobre mim, era sobre nós. Mas tudo mudou no dia em que descobri que meu irmão Josh também havia se envolvido com a Ava. Ainda sinto o soco no estômago quando ela admitiu. Ela chorava, com o rosto enterrado nas mãos. Pediu desculpas várias vezes, mas nada apaziguava a dor. Meu irmão, a pessoa que eu sempre considerei meu melhor amigo, me traiu, e não só isso. Foi ele quem a engravidou. Fiquei sem palavras. Meu mundo inteiro virou do avesso naquele instante. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ela pôde? Tentei juntar as peças, mas parecia impossível. Ava e eu estávamos em um relacionamento de mais de 2 anos. Como isso aconteceu? Liguei para o Josh. Eu precisava ouvir dele. Quando perguntei, ele agiu como se não fosse grande coisa. Nunca pediu desculpas. Só disse que tinha acontecido e que tínhamos que seguir em frente. Seguir em frente. Meu coração parecia arrancado do peito. Não conseguia processar aquilo, muito menos vindo dele. E então vieram meus pais. Quando souberam da gravidez, pareceram estranhamente calmos. Calmos demais. Lembro da reação da minha mãe como se fosse ontem. Ela apenas me olhou com a face vazia e murmurou algo sobre o plano de Deus. Disse que era parte de um quadro maior, um teste de fé, que todos temos um propósito e devemos abraçá-lo. Meu pai, que sempre foi o mais duro, apenas concordou com um aceno. Nem mencionaram que Josh estava envolvido. Ignoraram como se fosse nada. Mas quando começaram a falar sobre a família, foi aí que perdi o controle. Disseram que eu devia apoiar o Josh, que aquela era a nossa chance de mostrar amor e perdão, que eu precisava deixar a raiva de lado. Tudo faz parte do plano de Deus, disseram, palavras da minha mãe, especificamente. E por mais que eu quisesse gritar, por mais que quisesse dizer como eles me haviam falhado, nada que eu dissesse os faria mudar. Estavam tão cegos pela fé que não viam o dano que me causavam. Os dias que se seguiram foram caóticos. Meus pais continuaram me pressionando para perdoar o Josh, para ajudá-lo. Tentavam me convencer de que era pelo bem maior. Diziam para eu ser um homem maior, que devia subir acima disso. Falavam que eu era o irmão mais velho e que deveria dar o exemplo para a família. A hipocrisia era sufocante. Eles diziam ter sacrificado tanto por mim, e agora era minha vez de consertar as coisas. Quanto mais falavam, mais eu me sentia sufocado. Via com clareza agora. Tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo o que imaginei para o futuro, estava escorrendo pelos meus dedos como areia. Meu sonho de me formar, de viver de forma independente, de me realizar. Tudo sendo tomado pelas decisões da minha família, por uma traição que eu não podia ignorar, por um plano que não era meu. Mas então veio a pior parte. Meus pais se viraram contra mim. Não disseram na lata no começo, mas cada conversa, cada sugestão que faziam sobre como eu deveria agir soava como um ataque. Eles já haviam escolhido. Iam apoiar o Josh e a Ava. E eu deveria me alinhar. Eu disse que não podia. Não podia apoiar o Josh após o que ele fez. Não poderia ajudar com o bebê. Eu tinha meu próprio futuro para pensar.
e esse futuro não incluía consertar a bagunça do meu irmão. Eles não receberam bem. Meu pai ficou furioso. Disse que eu estava sendo egoísta e que estava abandonando a família quando mais precisavam de mim. A voz da minha mãe quebrou enquanto implorava para eu reconsiderar. Falou que eu não podia virar as costas para meu irmão, que aquilo era um teste de fé e que eu iria me arrepender. Mas nada do que disseram fazia sentido. Nunca exigiram que Josh prestasse contas. Nunca pediram que ele consertasse o erro. Foi aí que aconteceu, o momento em que tudo mudou, eles me expulsaram. Não foi um show dramático. Foi uma decisão fria e metódica. Disseram que eu não podia ficar mais na casa. Que não podiam me ter por perto se eu continuasse sendo tão negativo, tão divisivo. Mandaram eu ir embora e disseram que eu nunca seria bem-vindo de volta a menos que pedisse desculpas ao Josh e aceitasse o plano. Levaram meu fundo da faculdade, o dinheiro que eu trabalhei tanto para economizar e que havia confiado a eles para guardar, e usaram para transformar meu quarto em um berçário para o bebê. Senti meu mundo desabar. O quarto que antes estava cheio de sonhos e esperança agora vira um espaço para uma criança que nem era minha. Meu futuro, minha educação, minha liberdade, tudo sendo apagado em favor de uma bagunça da qual eu não fazia parte. Meus pais diziam que era o plano de Deus, parte de um propósito maior. Mas eu não conseguia enxergar assim. Só via os destroços do que eu havia construído e acreditado. Eles nem se desculparam. Disseram apenas que era preciso ser feito. E aos olhos deles, estavam certos. Aquele era o caminho deles agora, e eu devia aceitar. Então saí pela porta. E pelos 3 anos seguintes, não olhei para trás. As primeiras semanas depois que parti foram um borrão. Como se meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Fiquei na casa de um amigo por um tempo, dormindo no sofá dele, sentindo o peso de tudo que havia acontecido. Não planejei aquilo, mas era a única opção. Não tinha casa, nem sistema de apoio, nada além do meu orgulho teimoso para me agarrar. Não queria sentir pena de mim mesmo, mas isso não impediu a onda de ressentimento cada vez que eu pensava em como tudo desabou. Não consegui recuperar meu fundo da faculdade. Não tinha dinheiro para processá-los. O pior foi o silêncio. Pela primeira vez na minha vida, eu não fazia parte dos planos da minha família. Não fazia parte de nada. Sem ligações, sem mensagens, sem convites para jantar. Parecia que me haviam apagado. Meus pais, que um dia prometeram o mundo, agora fecharam as portas e me tratavam como inimigo. Toda vez que eu tentava ligar, recebia apenas respostas frias ou conversas sobre o bebê. Nem tentavam me entender. Tudo o que importava era o Josh, a Ava e o bebê. Eu nem era uma nota de rodapé na vida deles. E o Josh, ele estava em todos os lugares. Meus pais falavam dele o tempo todo, de como estava assumindo responsabilidades, de como estava cuidando da Ava, de como seria um ótimo pai. Agiam como se nada tivesse acontecido entre nós. Como se eu fosse o traidor por me recusar a ajudar. Não importava que ele tivesse ultrapassado o limite da pior forma possível. Para eles, era nele que podiam depositar todas as esperanças. Não fazia sentido. Eu tinha dado tudo para ajudá-los, para fazer o que era certo. Mas quando mais precisei deles, viraram as costas para mim. E tudo isso por causa de uma criança que nem era minha. Uma piada de mau gosto. Minha vida inteira estava sendo reescrita por pessoas que nem se importavam em ouvir o meu lado. Estavam tão presos aos próprios planos que nem percebiam a destruição que causavam. Passei os meses seguintes apenas tentando sobreviver. Me matriculei em uma faculdade comunitária, pensando que era melhor do que nada. Trabalhei meio período em uma cafeteria, tentando pagar as contas. Tentava não pensar no passado, no que meus pais tinham feito. Mas, por mais que tentasse, a raiva voltava. A traição estava sempre lá, corroendo, lembrando de tudo o que perdi. Muito tempo depois, já sem esperar nada da minha família, um número apareceu na tela do meu celular. Um número que não via há anos. Por um instante, fiquei encarando, sem saber se atendia. A curiosidade venceu. Atendi, levantando o celular ao ouvido com quase uma indiferença clínica. A voz dela atravessou a linha, fraca, trêmula. Era minha mãe. Ela disse meu nome como uma oração, como se só o som pudesse salvá-la. Fiquei em silêncio, deixando o peso do desespero dela afundá-la ainda mais. O silêncio deve ter a assustado, porque ela logo começou a falar, atropelando as próprias palavras numa enxurrada incoerente. Disse que haviam perdido tudo. A casa, as economias, toda a estabilidade que antes consideravam garantida. Tudo se foi. Falou que não conseguia explicar direito. Algo sobre um investimento fracassado, uma menção vaga a um golpe. Disse que meu pai tinha sido orgulhoso demais para admitir os problemas até ser tarde demais. Agora estavam se afogando, mal conseguindo manter as luzes acesas, mal juntando comida. Ela perguntou se eu ainda estava ali,
com a voz quebrada pelo peso da vergonha. Respondi que estava ouvindo, mantendo meu tom firme e distante. Eu queria que ela sentisse o abismo que tinham criado quando me viraram as costas. Ela continuou, tropeçando nas palavras, mas sem parar. Disse que estavam arrependidos, que tinham cometido erros, que desejava que as coisas tivessem sido diferentes, que se arrependia de como me trataram. Implorou para que eu voltasse, para que os ajudasse, para que fosse o filho de que precisavam agora que não tinham mais ninguém. Esperei até que as palavras dela se esgotassem, até que os pedidos ficassem pairando no ar como fumaça em um quarto fechado. Quando finalmente falei, minha voz saiu calma, medida. Disse que já se passaram 3 anos desde que decidiram que não precisavam de mim. 3 anos desde que pegaram tudo o que conquistei e entregaram a alguém que não merecia nada. Contei que passei esses anos escalando para fora do buraco em que me jogaram, reconstruindo minha vida tijolo por tijolo, sozinho. E agora, depois de tanto tempo, ela achava que podia simplesmente ligar e desfazer tudo com algumas lágrimas e um pedido de desculpa meia boca. Não precisei levantar a voz. Cada palavra foi como um bisturi, cortando qualquer ilusão de perdão que ela pudesse ter. Ela tentou me interromper, mas não deixei. Disse que ela não podia reescrever a história só porque agora lhe convinha. Disse que não significava nada para eles naquela época, e não significava nada agora. A voz dela quebrou, desesperada. Perguntou se eu realmente os odiava tanto a ponto de deixá-los sofrer. Disse que eram meus pais, que sangue era mais forte que água. Eu ri, um som que até me assustou. Respondi que sangue só parecia importar para eles quando era conveniente, quando precisavam de alguém para limpar a bagunça que criaram. E então disse as palavras que sabia que mais a machucariam. Falei que eu era apenas um ser humano incapaz de compreender o plano de Deus. Disse isso com uma ironia afiada o suficiente para cortar, jogando de volta as palavras santas dela. Lembrei das incontáveis vezes em que me disse para aceitar a vontade de Deus, para colocar meus sentimentos de lado pelo bem da família. Então, falei. Se esse era o plano de Deus, quem era eu para interferir? Ela deveria aceitar, assim como esperaram que eu aceitasse ser expulso. Ela chorava ao telefone, implorando para eu reconsiderar. Disse que estavam arrependidos, que haviam aprendido a lição. Mas eu não cedi. Respondi que o arrependimento era entre eles e Deus, não comigo. Eu não era o salvador deles. Não era a segunda chance. Ela tentou me lembrar do passado, de quando eu era criança, dos bons momentos. Disse que me amava naquela época, e que ainda me amava agora. Eu disse que amor não era algo que você liga e desliga como uma torneira. Amor não foi o que mostraram quando me expulsaram da casa, quando me tiraram a dignidade, roubaram meu dinheiro e chamaram isso de vontade de Deus. Os soluços dela ficaram mais altos, mais frenéticos. Mas não deixei me afetar. Já passei noites demais chorando sozinho, dias demais me perguntando se algum dia ficaria inteiro de novo. As lágrimas dela já não me alcançavam. Não poderiam desfazer o que foi feito. Disse que não devia nada a eles. Nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem mesmo minha compaixão. Falei que as escolhas deles tinham consequências, e não era meu papel protegê-los delas. Agora que finalmente sentiam o peso disso, lembrei a ela do quarto que transformaram em berçário para o filho do meu irmão. Disse para ela recorrer a ele agora, ao filho que escolheram em meu lugar. Se alguém devia salvá-los, era ele. Ela implorou para que eu não desligasse, mas eu já tinha terminado. Disse que esperava que encontrassem paz na fé, a mesma fé que usaram como arma para me destruir. E então encerrei a ligação. Por um longo instante, fiquei parado, olhando para o celular na minha mão. Esperei sentir algo. Raiva, tristeza, até culpa. Mas não havia nada. Apenas um vazio frio, imóvel. Eles construíram essa distância tijolo por tijolo. E agora era intransponível. Coloquei o celular de lado e voltei ao que estava fazendo antes da ligação, como se nada tivesse acontecido. Talvez isso fosse o que mais me assustava. O fato de que o desespero, as lágrimas e o arrependimento deles já não significavam nada para mim. Eles me transformaram em um estranho, e eu permiti. Agora, não havia mais volta. Eu recebi uma ligação, e era o Joshua. Ele começou com uma saudação calma, quase indiferente. Disse que queria conversar. No instante em que ouvi a voz dele, uma enxurrada de memórias voltou. Memórias do homem que fez parte da confusão que virou meu mundo de cabeça para baixo. Senti meu estômago se revirar e minha garganta secar. Mas não deixei que isso me atingisse. Perguntei o que ele queria, mantendo minha voz fria e cautelosa. Eu não facilitaria para ele. Ele disse que sabia que as coisas estavam uma bagunça, mas que esse não era o verdadeiro problema. Contou que precisava me explicar algo. Soava sério, como se estivesse guardando aquelas palavras por tempo demais. Por mais que eu o odiasse,
Acabei ouvindo. Uma parte de mim, por mais que tentasse resistir, ainda queria algum tipo de responsabilidade, algum pedido de desculpas de verdade. Josh continuou devagar, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Admitiu que tinha feito besteira. Disse que não soube lidar com tudo aquilo e que as coisas saíram do controle. Chegou a dizer que se arrependia, a voz suavizando enquanto afirmava que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Por um instante, quase acreditei nele. Quase me convenci de que havia arrependimento por trás das palavras. Mas a raiva voltou rápido demais. Minha voz tremeu quando repeti a palavra desculpa, carregando sarcasmo em cada sílaba. Era só isso que ele tinha para dizer? Queria mesmo reduzir tudo a um pedido rápido de desculpas? Depois de tudo o que fizeram comigo, o egoísmo, as mentiras, a falta de consideração, eu não comprava aquela encenação. Lembrei a ele que um pedido de desculpas não bastava. Estava longe de bastar. Ele tinha tirado tudo de mim. Tinha destruído minha vida com um único ato irresponsável. E agora esperava que eu simplesmente aceitasse suas palavras e seguisse em frente. Josh não respondeu de imediato. Eu quase podia ouvir o esforço dele em pensar, procurando as palavras certas para salvar a conversa. Eu já não me importava, ele não estava arrependido. Só lamentava ter sido pego, só se arrependeu porque as coisas não saíram como imaginava. O arrependimento dele não importava. Não mudava o fato de que fui deixado para trás, abandonado pela minha própria família. Quando finalmente falou de novo, a voz dele saiu mais suave, carregada de emoção como eu nunca tinha ouvido antes. Disse que não estava tentando me manipular, que não queria meu dinheiro nem que eu consertasse nada por ele. Falou baixo, dizendo que estava tentando consertar as coisas para mim, para a Ava e para o bebê. Senti o peso daquelas palavras pairando no ar entre nós. Mas, por mais sincero que soasse, não importava. Ele não podia consertar aquilo. Não agora. Nunca. Eu não conseguia continuar ouvindo. Fui ríspido, mandei ele parar, não queria mais escutar. Tudo era sobre ele e sobre o estrago que causou, sobre a escolha que fez de me ferir e virar as costas para tudo o que já fomos. Nada do que dissesse mudaria isso. A voz dele vacilou enquanto pedia desculpas de novo. Dessa vez parecia mais desesperado, mas eu já tinha acabado, já tinha ouvido bastante. Ele poderia repetir desculpa 1000 vezes, mas isso não apagaria a dor. Não repararia os destroços que deixou para trás. Disse a ele que não queria ouvir mais nada. E com isso, desliguei o telefone. Uma semana depois, o telefone tocou de novo. Desta vez, um nome diferente apareceu na tela. Ava, a esposa do meu irmão, a mãe da criança para a qual me expulsaram para abrir espaço. Por um instante, debati se atendia, mas a curiosidade venceu de novo. Queria ouvir que desculpa ela teria para se enfiar naquela bagunça. A voz dela veio baixa, quase tímida, como se andasse sobre cascas de ovo. Saudou-me com cautela, dizendo que esperava que eu estivesse bem e que já fazia tempo desde a última vez que conversamos. Eu não respondi, deixando o silêncio constrangedor se esticar entre nós. Eu não ia facilitar para ela. Finalmente ela foi direta ao ponto. Disse que minha mãe lhe contou sobre a ligação da semana passada, sobre como as coisas estavam ruins, muito ruins. Entendia porque eu estava chateado, mas implorava que eu pensasse no meu sobrinho. Falou que ele era inocente em tudo aquilo, que não devia sofrer por causa dos erros dos adultos na vida dele. Senti a raiva começar a borbulhar, lenta e insidiosa. Ela teve a audácia de me ligar, de pedir que eu consertasse o desastre que criaram. E agora arrastava uma criança para dentro disso. Cerrei a mandíbula, tentando conter a tempestade que se formava dentro de mim, mas ela continuou. Disse que meu sobrinho me adorava, mesmo sem nunca termos nos conhecido. Afirmou que ele merecia uma chance numa vida boa e que, se eu conseguisse encontrar no coração a disposição de perdoá-los, poderia fazer toda a diferença. Cortei ela, com a voz baixa e gelada. Pedi que parasse. Disse que não queria ouvir mais uma palavra sobre aquela criança. Falei que, se ela achava que mencioná-lo apagaria magicamente os anos de dor e traição que sofri, ela estava ainda mais iludida do que eu pensava. Ela gaguejou, claramente surpresa com o tom. Falou que não queria me magoar, que só queria que eu reconhecesse a razão. Disse que família devia se manter unida, especialmente em momentos de crise. Foi aí que eu perdi o controle. Disse que ela não tinha moral para me dar lição sobre família, não depois de tudo o que fizeram. Lembrei ela de como me jogaram fora como lixo para abrir espaço para ela e pro filho. Lembrei que usaram meu fundo da faculdade para preparar um berçário para o filho do homem que me traiu da forma mais imperdoável. Falei que, se ela queria falar sobre família, que olhasse pro meu irmão, o escolhido. Onde ele estava agora? Por que não era ele o responsável por salvar a situação? Ela tentou defendê-lo,
dizendo que ele estava fazendo o melhor que podia, que estava trabalhando duro para sustentar a família, que ele estava sob muito estresse e só precisavam de uma ajudinha para se reerguer. Eu ri e disse que meu irmão havia sido um parasita egoísta e imprudente a vida toda, e duvidava que aquilo tivesse mudado. Falei que, se ela se casou esperando algo diferente, esse era um problema dela, não meu. Disse que eu não devia absolutamente nada a ela, a ele ou ao filho deles. Ela começou a chorar, a voz se partindo enquanto implorava que eu reconsiderasse. Falou que não sabia como iam sobreviver, que estavam à beira de perder tudo, que tinha medo pelo futuro do filho e não sabia a quem recorrer. As lágrimas só alimentaram minha raiva. Disse que, se estava com medo, deveria ter pensado nisso antes de se envolver com meu irmão. Falei que ela fez a própria cama e agora tinha que deitar nela. Que o futuro do filho era responsabilidade dela, não minha, e que se queria bancar a vítima, teria de encontrar outra pessoa para comprar essa história. Ela tentou uma última vez, a voz trêmula. Disse que sabia que eu era uma boa pessoa, que lá no fundo eu ainda me importava com a família. Acreditava que eu poderia encontrar no coração o perdão, ao menos pelo bem da criança. Foi a gota d'água. Deixei as palavras saírem afiadas e cortantes. Chamei ela de covarde por achar que poderia usar uma criança para me manipular. Chamei ela de delirante por acreditar que eu perdoaria algum dia. Chamei ela de egoísta por esperar que eu limpasse a bagunça que o marido fez. Disse que ela e meu irmão eram perfeitos um para o outro. Duas pessoas que só tomavam sem nunca dar nada em troca. Quando terminei, os soluços dela eram incontroláveis. Ela tentou falar, mas não deixei. Pedi que poupasse as lágrimas porque elas não funcionariam comigo. Disse que dissesse aos meus pais, ao meu irmão e a quem mais quisesse ouvir que eu estava cansado de ser o bode expiatório deles. Antes que ela respondesse, desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de arrependimento. Era um tipo de raiva que deixava um gosto amargo na boca, que queimava muito tempo depois das chamas apagadas. Fiquei ali por um tempo, encarando o celular na mão. Pensei na criança que ela mencionou, no inocente que tentaram usar como moeda de troca. Por um momento passageiro senti um aperto de culpa, mas passou rápido. Aquela criança não era minha responsabilidade. Não era meu problema. Eu não fui quem a trouxe a um mundo de caos e instabilidade. Não, isso era culpa deles. Meu irmão, a esposa dele e meus pais. Eles fizeram suas escolhas. Destruíram as próprias vidas com as próprias mãos. E agora corriam atrás de alguém para culpar, alguém que o salvasse. Mas esse alguém nunca seria eu. 15 dias depois, quando a ligação veio da igreja, fiquei surpreso. Eu não pensava neles havia anos. A religião sempre tinha sido uma parte central da vida da minha família enquanto eu crescia, mas para mim parecia mais uma ferramenta de controle do que uma fonte de conforto. A voz do outro lado se apresentou como o pastor Daniels, alguém de quem eu me lembrava vagamente da adolescência. Ele disse que esperava que eu ainda o recordasse e explicou que estava ligando para falar sobre minha família. Eu me preparei para a clássica tentativa de manipulação emocional ou sermão moral. Mas, para minha surpresa, o tom dele era calmo, equilibrado e até compreensivo. Disse que não estava ali para tomar partido nem para me pressionar a nada, mas queria mediar, caso eu estivesse aberto a isso. Explicou que meus pais tinham procurado a igreja, desesperados por ajuda, e mencionaram nosso rompimento. Ele achava que poderia valer a pena ouvir o meu lado da história antes de tirar conclusões. Algo na forma como ele falava me desarmou. Não havia julgamento na voz, nem obrigação implícita. Ele deixou claro que era totalmente minha escolha e que respeitaria se eu recusasse. Pela primeira vez em anos, senti que alguém estava realmente disposto a ouvir, não apenas a pregar. Aceitei, mas do meu jeito. Deixei claro que aquilo não seria uma história triste para arrancar pena, nem um momento de reconciliação. Se ele ligou para bancar o pacificador, precisava entender tudo. Ele concordou e perguntou se eu estava disposto a contar minha versão. Comecei devagar, relatando os acontecimentos que levaram ao afastamento. Meu tom era controlado, como se eu estivesse narrando a vida de outra pessoa. O pastor Daniels ouviu em silêncio, respondendo apenas com ocasionais murmúrios de reconhecimento. Contei sobre os anos seguintes, a raiva, a dor, a sensação de traição que nunca desapareceu. Contei como reconstruí minha vida, pedaço por pedaço, sem eles, e como as recentes tentativas de reaproximação soavam apenas como uma manobra desesperada para me usar de novo. Quando terminei, houve um longo silêncio. Ouvi o chiado fraco da linha enquanto o pastor processava tudo o que eu havia dito. Finalmente, ele falou, e sua voz carregava algo que eu não esperava. Compaixão. Disse que lamentava profundamente por tudo que eu tinha passado, que ninguém deveria suportar tamanha traição, ainda mais vinda da própria família.
Afirmou que não tinha ideia da gravidade do que havia acontecido e que era evidente que meus pais lhe deram apenas uma versão parcial dos fatos. Admitiu que tinha se preparado para me pedir que considerasse o perdão, mas agora entendia que não se tratava de simplesmente deixar para lá. Reconheceu que as ações da minha família tinham causado danos duradouros e que, se algum dia houvesse perdão, teria que ser nos meus termos e no meu tempo. E ali estava alguém da igreja, símbolo da fé que meus pais usaram contra mim, reconhecendo as injustiças que sofri. Foi uma sensação estranha, quase surreal, como se um peso que eu nem sabia estar carregando tivesse sido retirado, ainda que só um pouco. Agradeci pela compreensão, mas deixei claro que não tinha intenção de me reconciliar com minha família. Expliquei que os pedidos recentes de ajuda soavam como manipulação, não arrependimento verdadeiro. Disse que não confiava que eles pudessem mudar e não estava disposto a me abrir para mais dor. O pastor respondeu que respeitava minha decisão e não insistiria. Disse acreditar que a cura era uma jornada profundamente pessoal e que não cabia a ele ditar como ou quando eu deveria trilhá-la. Afirmou que continuaria a orar por mim, não de forma vazia e performática, como eu estava acostumado, mas na esperança sincera de que eu encontrasse paz, da forma que fosse. E por isso, fui grato. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.